Salve, salve, simpatia! Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes ao canal da Astrid. Eu só tenho uma pergunta para te fazer antes de te entregar a minha próxima entrevista. Já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Essa parte é super importante, porque assim, ó, você fica sempre sabendo na hora do que vai acontecer. E lá no final, a gente conversa de novo sobre isso. Senhoras e senhores, vamos receber Gilberto Gil. Gilberto Passos Gil Moreira, cantor, compositor, multi-instrumentista, 78 anos, nascido em Salvador no ano de 1942. São mais de 60 anos de serviços muito bem prestados à cultura brasileira e reconhecido. Já ganhou Grammy americano, Grammy latino, várias condecorações e em 1999 foi nomeado Artista da Paz pela Unesco. Eu acho isso lindo. Nessa pandemia, a sua antena parabólica emitiu muita luz e alegria para mim, para você, para todos nós. Portanto, recebam com uma chuva de likes Gilberto Gil. Pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga, prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Tá preparado? Tô. Gil, eu acho muito pretensioso da minha parte perguntar para um homem de 78 anos o que ele aprendeu nessa pandemia sobre si próprio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que uma pessoa como você continua sendo movido ao aprendizado de si próprio. Ou seja, você aprendeu alguma coisa? Olha, é difícil, Astrid, responder essa pergunta, porque, do ponto de vista da relação com a epidemia, porque o processo de transformação é permanente, é diário, enfim. E, ao mesmo tempo, permanecemos, eu pelo menos, permaneço a mesma pessoa o tempo todo. Então, associar algum traço mais específico de mudança recente em relação à pandemia é um pouco difícil. Eu, por exemplo, o isolamento, que é uma coisa que nós não experimentávamos basicamente antes, não é? A não ser os momentos não é? Definidos de isolamento. Eu já sou muito isolado normalmente, mas não tinha. O isolamento me trouxe coisas assim, tipo, eu fico nervoso quando vou para a rua, ultimamente. O tráfego, especialmente trânsito, um barulho de ônibus, motos passando. De vez em quando, eu tenho tentado, conseguido algumas vezes, caminhar, que eu moro aqui em Copacabana. Sim. E de vez em quando eu vou dar uma caminhada. É uma loucura para atravessar uma zebra enfim, de tudo, o tempo todo na calçada, fico em pânico com os ônibus passando, os carros passando. E isso não tinha antes. E era igual antes. Era igual. Isso eu atribuo ao isolamento. Sem dúvida. Eu ainda não tive essa experiência. Semanas, meses, né, sem sair. Assim. Então, isso foi a coisa mais notável para mim. Assim. Alguma coisa ganhou importância na sua vida? Bom, não sei dizer propriamente. Eu fui muito impactado pela coisa dos velhos, por essa escolha etária que o vírus fez. Né? E me comoveu muito no primeiro instante, né, as cenas dos velhinhos morrendo na Itália,
enfim, na Inglaterra, na Espanha, e logo em seguida aqui no Brasil também, muito. Eu chorei muito naqueles primeiros dias, assim, entre abril e maio. Fiquei muito emotivo e não conseguia sair do noticiário, me desligar do noticiário, fiquei o tempo todo. E aquilo me impactava muito. Ao lado, evidentemente, do interesse necessário em relação à questão da cura, da possível cura, dos tratamentos, Sim. da vacina, tudo aquilo que apareceu logo. Então, isso foi uma coisa também. Foi dentro de casa, como eu falei, na rua foi o impacto com o trânsito. Em casa foi essa coisa do impacto com as imagens do mundo todo, Sim. especialmente do Brasil, em relação ao sofrimento dos velhinhos. E você se apegou a alguma coisa? Pode ser até um objeto. Não, não, A um não. pijama, a uma situação. Não, 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 não. Nada que eu já não Você apega. tivesse. Escolhas que eu já não tivesse feito antes. Eu tenho uma vida muito, muito recolhida mesmo, já bem antes da pandemia. Eu fico muito em casa, frequento muito pouco, enfim, a agenda social e fico muito, Verdade. sou muito de ficar em casa. Então já tem as minhas bermudas preferidas, as minhas camisas velhas que a Flora se queixa, mas essa camisa já está puindo, está muito velhinha. Mas essa que é boa. Então, essas na pandemia continuam as mesmas, continua tudo igual. E você sabe, você consegue perceber alguma coisa que, passada essa situação que a gente está, porque a gente ainda está nela, né? Que você não queira mais fazer? Ah, trabalhar muito, mas isso também já se insinuava muito fortemente antes da pandemia. Ser ágil? Já. Só que agora tem uma percepção mais nítida do envelhecimento, sei lá, talvez por causa do próprio recolhimento, eu tenho uma noção mais clara, mais física mesmo, Sei, mais sim. sensorial do envelhecimento. E aí a questão da energia, a questão da respiração, a questão do fôlego, a questão da resistência das pernas, ao caminhar, ao fazer as coisas. A ginástica, que é uma coisa que eu tento manter e tudo mais, mas cada vez com mais dificuldade. Enfim, não é uma dificuldade psíquica, assim, de preguiça, de resistência. Não, diferente. É física mesmo. É um problema sensorial mesmo. O sentimento da minha individualidade como pessoa, como corpo, já vinha mudando. Eu tenho a impressão que a pandemia deu um pontapé, chutou a bola para mais longe. Mas olha, nessa pandemia eu quero dizer uma coisa, eu já te agradeci por você estar comigo, agora eu quero agradecer pelas lives feitas, porque acho que nunca a gente teve essa oportunidade de perceber, eu sim, mas o todo, o valor da cultura, da música na nossa vida. Você foi um dos primeiros que me tirou do sofá. Ver você no sítio a primeira vez, e agora, por último, junto até com o Francisco, com os meninos, aquilo foi uma joia na minha vida. Aquilo eu quero ver e rever o tempo todo. Foi uma coisa que eu, por ímpeto natural, assim, imediato, eu quis fazer, porque era um experimento que eu achava fundamental. Quer dizer, no momento em que vários bloqueios apareciam, né? No sentido da ausência de público, a ausência
das tecnologias convencionais, né? Da televisão e tudo. Essa oferta nova que a internet dava, não é? Concedia a nós, e ao mesmo tempo, como é que a gente treinava, como é que a gente experimentava praticamente, né, no sentido mesmo. Isso sempre te moveu, né? Fazer coisas assim, desafios nesse sentido. Às vezes, de um ponto de vista mais geral, até menores, desafios menores. Mas do ponto de vista pessoal, como é minha natureza e tudo, desafios importantes. A fazer as lives foi uma coisa muito interessante para mim. Funcionar de dentro de casa, criar microestúdios, microsituações de transmissão, envolver Flora, Fafá, os meninos Maria, nessa coisa de operar os equipamentos, essa coisa do Zoom, que eu não tinha ainda... Você e ninguém. Propriamente. Você e ninguém. Tinha tido uma experiência isolada, talvez, antes, Sim. mas com a pandemia, com as lives. E não foram lives só de música, Astrid. Eu tomei parte em muitas coisas ligadas a grupos, associações de bairros, de lugares do Rio, de São Paulo, da Bahia, transmissões para o exterior, feitas... Enfim, ainda semana passada fiz uma live de um festival de cinema em Los Angeles. Maravilhoso. Isso é muito bom, né? E aí entrava gente de tudo quanto é lugar do mundo, participando, fazendo perguntas e coisas assim. Interagindo com você e você com eles, né? Muita coisa. Fiz uma quantidade enorme. Eu acho que esse formato veio para ficar, né? Isso eu acho que é uma coisa, porque dá conforto, sim, numa certa medida. Não é? Você não tem deslocamentos muito complicados a fazer, ir para lugares distantes e enfrentar aparatos muito complexos. Caros. É dentro de casa, Ó nós aqui, ó. Casa a casa. E você fala, você fica nessa postura, né, frontal com as pessoas, né? Cara a cara. Tem uma compenetração, né? Ficamos mais compenetrados em relação a essa coisa da nossa própria imagem, o perfil, como são nossos olhos, como mexemos, como, né, nos movimentamos para lá e para cá. Tudo isso fica em detalhe, fica enriquecido de uma certa forma. É o enriquecimento do menor, do pequeno. A coisa pequena que fica grande, fica maior. Super! Vem cá. Essa sensação eu tenho. Alguém fez a diferença para você nesse 2020? Epa. Sei lá. Sei não. Assim, uma pessoa. Não sei. Uma reza, um santo. Um personagem, uma reza, um santo. Olha, eu rezo muito sempre, o tempo todo. E peço muito, de um modo muito geral, assim, para muita gente. Às vezes particularizo as minhas preces, às vezes não, às vezes eu jogo o andar com fé por aí. Anda com fé, vou. Nunca falamos tanto essa frase, né? Esse verso foi tão falado, né? Pois é. Essa música, por exemplo, ela veio, ela foi adotada. Duas canções minhas que foram muito adotadas assim pela crônica toda ligada ao artista e a essa situação foram exatamente Andar com Fé e Tempo Rei. Tempo Rei por causa da questão da mudança, não é? A transformação permanente, essa coisa de estar
nas mãos É. não é? Do indefinido, do inusitado, do desconhecido o tempo todo. Então, isso um pouco responde àquela questão que você fez sobre o encontro consigo mesmo. Sim, É um é pouco verdade. essa constatação de como chega o meu trabalho, como chegou o meu trabalho, como chegou minha conversa junto ao público e tudo mais, foi uma coisa reveladora um pouco sobre mim mesmo. Eu vou, Sim, desculpa. nessa fase da vida. Normalmente eu pergunto mais lá para frente o que você tem ouvido e tal, mas eu vou falar agora porque, Gil, muitas das pessoas que eu já entrevistei aqui têm falado que só estão ouvindo as coisas para trás. A gente vem muito no consumo do novo, né? Todo dia um monte de artista novo, coisa nova, arte nova, música nova, série nova. E muitas pessoas falaram que foram para trás. Você também foi revisitar a sua obra? Porque aí surge Beck em Bahia numa regravação maravilhosa. Eu tive que... Uma canção, por exemplo, que eu não cantava há muito tempo, e agora nas lives, essas lives que eu fiz para as associações de bairros, para esses lugares todos, eu cantei muito Viramundo, eu tenho cantado muito. Sou Viramundo virado, na Ronda das Maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar. Essa música é maravilhosa também. A coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Tenho cantado muito essa canção. Lindo. Toda hora canto. Ainda essa live que eu fiz para o Festival de Cinema em Los Angeles, eu cantei ela. Outro dia também, numa comemoração dos 100 anos do Celso Furtado, feito com a Universidade do Ceará, eu também cantei ela. Cara, você está trabalhando muito, hein? Muito, mas muito mesmo. Muito mais. Muito mais. Como tem essa coisa de ser confortável e, portanto, não há propriamente não é um mal-estar, uma dificuldade. Não, tudo que você já falou. Você fazer um show aí fica mais fácil. Eu agora, por exemplo, estou aqui, sentado na minha escrivaninha, não é? Aqui ao na lado. Praia de Copacabana, Princesinha do Mar. Pronto, ali, meu violão ali, meu celular, minhas coisas, minhas anotações, um line-up de um show que eu vou fazer, uma live que eu vou fazer com mais uma. A Larissa, agora no... Larissa, que foi do Araqueto, né? Você lembra? Sim, claro. Larissa Luz? Luz, exatamente. É essa mesmo. Vem cá, vou voltar a falar de música já já. Mas antes, eu tenho a pretensão de fazer duas coisas com esse material todo. Uma é exibi-los, né, até o final de dezembro. Não quero levar esse assunto para 2021, não. Depois eu quero fazer um documentário com todas essas semelhanças que eu estou vendo entre as pessoas. E depois eu quero te reencontrar daqui a 10 anos para a gente refazer essa entrevista. E para isso, eu quero guardar um objeto que seja significativo para você desse tempo dentro de um baúzinho meu. E aí a gente vai recomeçar essa entrevista com esse objeto. O que você guardaria nesse meu baú? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha aqui. Uma paletinha de madrepérola. Deixe guardado que eu vou mandar buscar. Pronto. Está ali associado ao músico. Sim. À guitarra, ao violão. Ao tanger as cordas. Sim. Não, essa eu vou guardar no baú com carinho. E depois que usar no baú, vou fazer aquele furinho e pendurar num colar. Pronto. É uma bonitinha. Ela é de madrepérola, aquela coisinha. Sei. Bonitinha. As suas unhas também são lindas. Você toca um violão que é incrível.
Ave Maria, que violão é esse? Bom, agora uma outra pergunta esquisita. Se você encontrasse um ET, como você explicaria para ele o Brasil de 2020? Olha, eu diria a ele que já tivemos momentos na nossa vida, na nossa história, em que sabíamos um pouco mais ou intuíamos um pouco mais sobre, Sabemos. sobre o que somos, o que queremos ser, como nos projetamos para o futuro, como assumimos essa diversidade enorme, essa formação muito peculiar, muito particular, que é o Brasil e tudo mais, e a contribuição que a gente pode dar, ainda acredito, que pode dar ao mundo. Mas esse otimismo diminuiu um pouco, eu diria, ao ET que a gente não tem muito agora, nesse momento, como apresentar a ele coisas assim. Você ia falar para ele voltar daqui a 4 anos. Vai aí, o ET. ET, dá um tempinho aí, espera um pouco. Sua filha preta falou, foge! Se pica daqui, foge, ET! Eu até não diria para ele fugir, não. Eu diria, fica aqui, vamos, faz uma... Fazer uma refeição aqui em casa e depois volta. Fica aqui um pouquinho, vamos lá, fica aqui no isolamento com a gente. Fica aqui comigo, bater um papo. Pois é. Por falar em fica aqui, em come, eu pensei na comida. Todas as vezes que eu fui na sua casa, eu comi tanta comida boa na sua casa. E Flora me ensinou muito sobre a arte de receber na Bahia. E eu sei que você é uma pessoa muito ligada em alimentação, tá no DNA de Bela isso, né? Mas você vai para a cozinha, você aprendeu alguma coisa nessa pandemia, você mexeu na cozinha nessa pandemia, porque a internet virou Eu fui obrigada a aprender a fazer pão, porque eu via as pessoas fazendo pão com uma facilidade. Eu falei, eu vou aprender a fazer pão agora. E aprendi. E você? Eu não Nada. não fui para a cozinha, não. Meu tempo, já estando longe, distante da cozinha, há muito tempo, há muitos anos, desde o exílio praticamente, desde Londres. Em Londres eu era o cozinheiro da casa, era o período da macrobiótica muito forte, né? Todo mundo entrou na macrobiótica contigo? Não todos, mas muitos. Sandra, minha companheira, e muitos ali ao lado. E quando eu voltei para o Brasil, ainda continuei um tempo fazendo minha própria comida em casa e tudo mais. Depois fui aos poucos abandonando, me distanciando do fogão. Não, a pandemia não. Porque tinha aqui Flora Eu diria delegando. Você delegou. Já estava. O pessoal sabe fazer. Estava nas mãos delas. O pessoal sabe fazer. Agora sim, música. O que você andou ouvindo? Nada também assim que eu tenha escolhido, dito, eu vou ouvir isso, eu vou ouvir aquilo. Continuei mais ou menos no mesmo processo de antes, deixando as coisas virem, chegarem, o que vem no rádio, o que toca. Vi várias lives de outros colegas, e aí vi músicas, vi a live Posso te ajudar? Essa semana, você viu deitado, extasiado, a live de Gal. Vi Caetano. De Caetano você tinha obrigação de ver, porque foi feita por sua causa. Obrigada, Gil. Vi muitas. A de Gal, o que era aquele repertório dela, hein? Pois é, maravilhoso. Eu adorei a música do Chico que ela cantou. Para mim foi o número mais interessante. Não. Folhetim. Impecável. Foi impecável, foi extraordinário. Impecável.
Sobre o que passa pela tela em séries, filmes. Não, também não muito. Eu tinha visto há algum tempo atrás aquela série inglesa histórica sobre a aristocracia inglesa. Me lembra Abbey Road, mas não é Abbey Road, não. É o... The Crown? Não, não. Eu sou péssima de série. Mas uma outra. Enfim, que eu tinha visto, mas não tinha visto a última... O final. E aí Flora estava vendo Downton Abbey. Downton Abbey. Ah, você falou Abbey Road. Você falou Abbey Road. Abbey Road. Eu tinha entendido Downton Abbey. Você vê, né? O que é a pessoa ter credibilidade, né? Aí eu vi os 3 últimos capítulos. Essa é bacana. E depois eu vi o filme também. Filme que eles fizeram do Downton Abbey. Fizeram um filme que não era episódio da série, era um filme mesmo, para cinema. Eu vi também, bastante interessante. Um resumo assim da série inteira. Vem cá, estou vendo ali atrás são livros, né? Eu imagino que a sua cabeceira tem alguns, né? Não? Como é que está a fila de livros? Tem muitos. Tem muitos. Nessa pandemia eu li pelo menos uns 10. Bom! 10 livros, alguns grossos, livros de 500, 600 páginas e tal. Eu li. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo. Olha, eu me aproximando para ver a casa dele. Olha que maravilha, pode levantar e não tem microfone para ficar amarrado. Não. Aqui. 2 livros do Richard Feynman, que foi um grande físico americano, um dos responsáveis pela bomba atômica americana. Esse é um assunto que muito te interessa, né? Colega de Einstein, de Oppenheimer, de Heisenberg, daquela turma toda, foi aluno dos grandes físicos, não é, modernos do século. E ele fez com um colega que ele enfim, ditou várias coisas, contando trechos interessantíssimos da vida dele, um momento lá em Los Alamos, quando eles fizeram a bomba atômica, coisas assim. Muito interessante, isso uma literatura assim, mais leve, mais ligeira. Mas também livros sobre física quântica, sobre essa coisa a formação do universo, de onde estamos vindo, para onde estamos indo, as novas tecnologias, as questões a nanotecnologia e essas coisas. Então eu aproveitei e li. Eu vi a sua entrevista com o Bial, foi genial. Você abriu ali uma portinha boa, né, para falar das nossas experiências, as experiências lisérgicas que mexem com o cérebro. Isso tudo é muito interessante. Isso, exato. E aí, muita coisa. O livro, sim, o livro foi uma intensificação da proximidade. Né? E uma companhia? Eu ia te perguntar agora qual foi a sua descoberta afetiva. Livros, e muitas vezes, são afeto, né? São. Eu adoro. Também não é particularidade da pandemia, não. Já venho cultivando enfim, o livro na minha vida há muito tempo. O saber, a procura pelo saber, foi isso que eu já falei lá atrás, né? A sua procura pelo saber. A disponibilidade do tempo em casa, sem ter necessariamente horários estabelecidos para dormir, enfim, podendo ter essa liberdade, né, de fluxo variado. Sendo dono, na realidade, sendo dono do seu tempo. Exatamente. Então, aí pronto, aí ficava horas lendo, enfim,
dormindo, lendo, dormia, lia, tocava violão, dormia, lia, tocava violão, Gostoso. Gostoso. improvisando, ficava improvisando no violão. Outro dia encontrei o Turíbio, dia que eu fui ao dentista, encontrei o Turíbio Santos, Uhum. sabe quem é, né? Um grande, Sei. grande violonista, É. maravilhoso e tal. E a gente ficou conversando sobre isso, sobre o fato de eu perguntei, e aí, o que você tem feito na pandemia? Ele disse, eu tenho tocado muito. Eu disse, eu também. Eu fico improvisando, eu fico inventando coisas assim, músicas que Buscando, procurando, né? não vão dar em lugar nenhum, não se Ou consolidam. deram? Teve coisa nova aí? Algumas. Fiz uma música fiz uma mesmo, só uma, com o Rui Guerra. Cineasta? É, Ó. para uma série, para essa aquela série do Sob Pressão, né? Ah, tá. Também vai ter Você Não Sob Pressão? Que É. ótimo. Então, uma música. O que o Andrucha, que dirigiu o Sim. episódio, pediu Te chamou. ao Chico, para o Chico fazer uma música. Chico, não, para fazer com o Rui. Gil. Aí, pede ao Gil, Gil faz com o Rui. Que eu gravo com ele. E aí o Chico gravou comigo. Vai estar tá na série. Agora. Vai Que maravilha. E você está no Amor e Sorte? Várias músicas, 14. Várias. Não, várias não. A trilha é só Gilberto Gil, não é? É. A Pitty regravou uma, diz que gastou uns neurônios ali para refazer uma coisa sua. Amor refazer. Milton gravou o Drão Lindo. A Sandy com o marido gravaram Estrela também, ficou tão bonito. Tá bem bonito. A música foi por esse lado aí, assim, encontros menos protocolares. E que foram muito bons, eu repito. Gil, 12ª e última pergunta. Quem foi Gilberto Passos, Gil Moreira, nessa pandemia? Eu mesmo, com meu gosto pela vida, mas ao mesmo tempo com uma consciência mais não é, nítida da finitude, do estar indo para alguma outra coisa, enfim, preparando a passagem que todos nós temos que preparar, né? Temos. Ontem conversei muito com... É uma obrigação que muita gente negligencia, não é? Que a religião católica não nos permite, parece. Ontem conversei com um babalorixá chamado Pai Rodney William, ele é daqui de São Paulo. E ele falou isso, ele perdeu a mãe, a tia, ele perdeu vários familiares nessa pandemia, mas que o candomblé não lida com a questão da morte como finitude, né? E é tão bonito isso na religião. Então, apesar do sofrimento, apesar da saudade, ele consegue encontrar uma razão, uma luz. Uma expectativa de que, de alguma forma, passamos para. Nós não passamos no sentido do passado, passamos para frente, do futuro. Para uma outra coisa, para o desconhecido, não é? Precisamos exercitar mais isso. Como eu falo na canção Se Eu Quiser Falar com Deus, não é? Que linda! Que pode ser nada do que a gente imagina que seja, mas ainda assim será alguma coisa. Será. Meu amor, muito, muito obrigada. Imagina. Você está linda. Olha, eu estou lunar, como diz que está linda. Também, lindos cabelos, né? Tingidos de neve. Né? A gente se conhece há tantos anos. Há quantos anos você está com Flora? 37. Pois foi lá que eu te conheci.
naquela turnê, aquelas turnês maravilhosas. Ficava mês tocando no mesmo lugar, no Sesc Ali, Vila Nova. Eu lembro, ainda lembro. Ela Ganhei meu primeiro dinheiro com você. Ela tinha 18 anos, eu tinha 36. E eu, a mesma coisa. Menina. Estamos ótimas, né, Gil? Você tá linda. Tá linda. Você também. Muito obrigada, meu amor. No seu caso, ele chama de vovô ainda. Vovô, ele falou assim, vai entrevistar quem hoje, mamãe? Aí eu falei, o Gil. Aí ele falou, vovô Gil, manda um abraço. Vovô Gil. Mande um beijão para ele. Já tem 12 anos, bigode, mas é um garoto, é um baiano com essa sua vibe aí, sabe? Tranquilo. Eu vou mandar buscar. Sua paletinha tá aqui, tá? Entregue para Flora que eu vou mandar o motoboy, alguém vai buscar. Pronto. Tchau, fica com Deus. Tchau. Pode desligar. Tchau. Se é que ele sabe desligar, né? Eu sei, quer ver? Desligar quer sabe. Ver? Pum. Tô encantada. Aliás, eu sou encantada por Gilberto Gil. E você? Faça o seu comentário. Agora sim, pode curtir. E se ainda não se inscreveu, a hora é essa. Até o próximo.